queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha e este é o canal A Verdade que Fortalece. Eu criei este espaço com um desejo simples: estudarmos a Bíblia juntos, versículo por versículo, olhando sempre para o texto dentro do seu contexto, com o objetivo de entendermos melhor o que Deus quer para as nossas vidas e assim fortalecer a nossa fé. Estamos na 5ª aula da nossa série sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. Nossa mensagem central da carta é: na certeza da segunda vinda de Cristo, busquemos viver uma vida em santidade. Hoje, na unidade 2, que trata da nossa postura exemplar servindo ao Senhor Jesus, vamos abordar o retrato de um pastor amoroso, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 20. Até aqui, nós entendemos algo importante. O Evangelho, a fé em Jesus, trouxe para a igreja de Tessalônica não um caminho fácil, mas sim dificuldades e perseguições. A lealdade deles a Jesus fez com que fossem perseguidos. O jeito que Paulo usou para animá-los é lindo e revelador. Ele disse que a perseguição que eles aguentavam era, na verdade, um sinal de honra, uma medalha por fazerem parte do time escolhido do exército de Cristo. Na aula de hoje, veremos que Paulo reconhece que a palavra de Deus está de fato funcionando na vida dos tessalonicenses. Eles estão seguindo o exemplo das igrejas que já existiam na Judéia, sofrendo as mesmas perseguições nas mãos dos judeus daquela época. Paulo volta a agradecer a Deus, algo que ele já tinha feito no primeiro capítulo. E o motivo da gratidão é este: os tessalonicenses aceitaram a mensagem do Evangelho como a verdadeira palavra de Deus. E isso gerou uma mudança real e positiva na vida deles. Ouçam bem o que eu vou dizer. A palavra de Deus foi recebida por eles. Eles ouviam com os ouvidos de maneira pública e formal, mas também recebiam a palavra dentro do coração, como uma verdade para ser vivida no dia a dia. Entendam isso: Deus é a fonte de todo poder, e a Bíblia é a ferramenta que Ele usa para fazer o seu poder agir em nós e através de nós. Quando aceitamos Jesus, passamos a viver debaixo da palavra dele. O que a palavra dele diz? Obedecendo a ela, e por isso nossa vida é transformada. A graça e a misericórdia de Deus ficam visíveis em nós, e as bênçãos nos alcançam, assim como aconteceu na igreja de Tessalônica. Então hoje vamos ver que eles entenderam que a pregação de Paulo vinha de Deus, serviram a Deus com convicção e ficaram firmes no meio da tribulação. Também vamos destacar que Paulo explica por que estava longe fisicamente. Ele ansiava por estar com eles e olhava para cada um como um prêmio, uma coroa a receber de Cristo quando ele voltar. Por isso, aqueles irmãos eram a esperança e a alegria de Paulo. Esses são os assuntos da nossa aula de hoje. Agora vamos passar para os nossos avisos de sempre. Quero informar a todos os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para preparar as nossas aulas. E para vocês que querem encontrar a aula no canal de forma prática, de forma rápida, é só digitarem no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. Assim vocês verão todas as listas das aulas disponíveis do canal. Quero pedir que deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos fazer nossas aulas com a melhor qualidade possível, superando muitos desafios. E para melhorar ainda mais, precisamos da sua participação. Isso é muito importante para nós. Então, comentem, por favor. E quando vocês forem divulgar o canal e as nossas aulas, lembrem-se, ao fazerem isso, vocês estarão participando dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas com o estudo da Palavra de Deus. E Deus lhes dará devida recompensa por isso.
E claro, não deixem de se inscrever no canal e depois de assistir a aula e de fazer as suas anotações, de clicar gostei ou não gostei. Dito tudo isso, vamos orar e iniciar nossa aula. Senhor Deus, gracioso Pai, estamos mais uma vez diante das Tuas faces, pedindo a Sua graça para nos ajudar nesse estudo. Abra nosso entendimento para que possamos compreender essas verdades e guardá-las em nossos corações. Dá-nos coragem para viver o que aprendemos e a força para vencer as dificuldades, dando glória e louvor ao Senhor. Firma nossa esperança em Ti, para que a alegria de Te servir seja constante. Nós Te pedimos, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler agora os versículos do nosso estudo. A nossa aula de hoje diz respeito ao retrato de um pastor amoroso. Vamos ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 20. Temos mais uma razão para que incessantemente dar graças a Deus, é que, ao recebermos a palavra de que nós ouviram, e que é de Deus, vocês a acolheram não como uma palavra humana, e sim como, na verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram, da parte de seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Desse texto, nós destacamos alguns itens que vamos explorar com mais detalhes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 20, vamos falar sobre a fé dos tessalonicenses, a esperança e a alegria de Paulo. Paulo deu graças a Deus. Encontramos isso no versículo 13 até o versículo 16. Receberam a palavra como a verdade divina. Amaram, tomaram posse e praticaram. Receberam a palavra em meio a muita perseguição. Paulo deseja ver os tessalonicenses. Vimos isso no versículo 17 ao versículo 20. Lamentou sua separação e sentiu muita alegria e esperança. Esses são os tópicos que nós vamos explorar com mais detalhes para entendermos a mensagem que Paulo tem à igreja de Tessalonicenses e para nós. Estamos diante do fim de um capítulo que nos mostra um outro lado da história, o outro lado da moeda, digamos assim. Nos primeiros versículos do capítulo 2, mostramos qual era o segredo do sucesso de Paulo ao pregar. O jeito que ele pregava e a pureza da sua mensagem, isso trouxe muitas conversões para Jesus. O pregador tem a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus com clareza e de um jeito interessante. Mas a congregação também tem responsabilidade. Nós que ouvimos, temos a responsabilidade de ouvir com alegria e aceitar e colocar em prática essa verdade. Muita gente ouve a mensagem, mas nem todos têm boas intenções. Às vezes as pessoas não abrem o coração para o que Deus quer falar, ou se preocupam mais com o pregador
do que com a mensagem de salvação que vem de Jesus. Quanto a palavra de Deus cresce e dá frutos na vida de alguém, depende totalmente da condição do coração dessa pessoa. Como Jesus explica na parábola do semeador em Mateus capítulo 13. O importante é sempre semear a palavra para todos. Não importa a qualidade do terreno, mas o ideal é que os nossos corações estejam preparados para receber a mensagem e viver de acordo com ela. No trabalho de Paulo como pastor, vimos uma mistura de alegria e lágrimas, de vitória e sofrimento. Ele sempre importava, desde o momento da pregação até o momento em que a pessoa aplicava a mensagem na vida. Paulo encontrou um grande motivo para agradecer a Deus pela resposta positiva dos Tessalonicenses. Eles aceitaram a palavra de Deus como vinda do próprio Deus, e ela se tornou a única regra para eles, a única regra para o que eles acreditavam e para o que eles faziam. A palavra dentro de nós, essa mesma palavra que salva, nos dá poder para vivermos vitoriosos em Cristo, mesmo em meio às perseguições. Hoje precisamos urgentemente resgatar o valor da Bíblia. Precisamos não só conhecer, mas obedecer. Paulo destaca 3 fatos importantes. Os Tessalonicenses amaram a palavra como a verdade perfeita de Deus, e eles tomaram posse da palavra, guardaram no coração a fonte onde saem os nossos pensamentos, sentimentos e vontades. Isso é mais do que só ouvir, é escutar com atenção e levar a sério. Eles praticaram a palavra. Muitas igrejas trocam a pregação por entretenimento. Precisamos ficar muito atentos a isso. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 3, diz assim: não há esperança nem vida abundante para a igreja sem a palavra de Deus. Não precisamos buscar novidades no mercado da fé. A Bíblia tem tudo o que precisamos para crescer. A palavra de Deus age de forma poderosa nos Tessalonicenses porque eles a praticaram. E isso gerou uma mudança de vida real. A palavra de Deus em nós é uma grande fonte de poder quando enfrentamos as provas. A disposição deles de sofrer por causa da fé provou que a palavra estava de verdade no coração. Quando passamos por dificuldades, podemos achar que estamos sozinhos. Precisamos olhar ao redor e ver que há pessoas passando por sofrimento maiores e que Deus as sustenta. E Ele sustentará também a nós. Somos imitadores de Cristo. A posição do mundo é clara, especialmente contra um cristianismo que realmente muda a vida. O mundo não quer um Jesus crucificado que diga que nossos méritos não bastam e que precisamos confiar só nele, em Jesus, para o perdão. O mundo, seja judeu, seja gentio, não necessariamente se opõe à moralidade, nem à religião como tal, mas se levanta contra um tipo de cristianismo transformador e genuíno. O mundo não deseja um Cristo crucificado, tampouco um evangelho que ignore o mérito humano, que expõe o orgulho humano e chame pecadores para confiar em Cristo e somente nele, a fim de encontrar salvação e perdão. A glória de Deus está diante de nós. Paulo nos encoraja a viver de forma santa e de trabalhar com dedicação, evidenciando o zelo pastoral de Paulo, que aqui apresenta 3 verdades importantes. Paulo gostava do cheiro do rebanho. Ele gostava de estar com o seu rebanho. Via o pastorado como um campo de batalha espiritual e olhava para cada cristão como uma coroa que receberia de Cristo na sua volta. Paulo estava longe da igreja só no corpo, mas os tinha no coração. Eles eram a alegria e a esperança dele. Paulo abriu seu coração, mostrando que tinha sido retirado da presença dele por conta da perseguição iniciada pelos judeus naquela cidade. Paulo culpa os seus irmãos, os judeus, com vigor incomum. Disse que os judeus mataram seu Salvador Jesus.
perseguiram os profetas, expulsaram os apóstolos, portanto, desagradaram a Deus. Os judeus que trabalharam contra o bem da humanidade, combatendo o Evangelho, amontoaram pecado sobre pecado. A ira de Deus cairá sobre eles. A certeza do juízo para eles era inescapável. À luz das informações que vimos em Atos, no capítulo 17, o retorno de Paulo a Tessalônica constituiria em uma quebra da fiança imposta a Jason e aos demais companheiros, que recebeu Paulo, Silas e Timóteo em sua casa. E isso causaria mais aflição para os tessalonicenses. E se Paulo retornasse à cidade, provavelmente se tornaria mais um mártir da fé, abreviando seu ministério, que Deus lhe havia reservado. Não era vontade de Deus que Paulo morresse naquele ponto da vida. Por essa razão, Paulo não poderia voltar a Tessalônica. Paulo explica que Satanás o impediu de voltar. O diabo sempre coloca obstáculos no caminho do cristão. O diabo resiste à obra de Deus. Temos que entender que Satanás, nosso adversário, exerce poderosa influência nas atividades dos homens, especialmente quando há um esforço para promover o interesse do reino de Deus. Isso fica claro em Jó, capítulo 26, versículo 12, Zacarias, capítulo 3, versículo 1, Daniel, capítulo 10, versículo 10 ao 21. Contudo, mas Deus reina acima de tudo e transforma o mal em bem, como afirma em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, Neemias, capítulo 3, versículo 2. Ainda que o diabo tente desfazer o caminho, estabelecendo mentiras, bloqueando aparentemente o avanço do Evangelho, o plano secreto de Deus jamais é frustrado. Satanás pode impedir por um tempo o que nos parece o melhor. Contudo, os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. Paulo conhecia muito bem a intensidade e a ferocidade da guerra espiritual. Eu quero aqui aproveitar e mostrar que há diferença entre batalha e guerra espiritual. A batalha é um combate com um propósito específico, em um período ou época. A guerra é um conjunto de batalhas com o propósito de tomada de nações, continentes e estados. No mundo espiritual, entendemos que a guerra existe desde a fundação do mundo e acabará no final dos tempos, quando Satanás for totalmente aprisionado com todos os seus demônios. A guerra é um conflito geral que dura até o fim dos tempos. As batalhas são os combates pontuais. A batalha não é nossa responsabilidade, ela é do Senhor. Somos soldados debaixo do comando do grande general Jesus, para termos grandes vitórias. Ele comanda, nós obedecemos e experimentamos do cuidado e amor de Deus. Satanás age nas igrejas tentando criar divisões e desânimo, mas Deus usa até mesmo a oposição de Satanás para cumprir o seu bom propósito. O que Cristo está construindo, o diabo está empenhado em destruir. Vimos isso em Mateus, capítulo 16, versículo 18, em Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 10, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 11, Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 a 10, Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, Apocalipse, capítulo 2, versículo 24, Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. O que nos dá conforto é saber que Deus usou até mesmo a oposição de Satanás para cumprir o seu bom propósito. Paulo queria que os tessalonicenses soubessem que nem tudo estava perdido. Paulo olha para a frente, para o dia glorioso em que sua vida terrena terminaria e ele estaria na presença do Senhor juntamente com todos os outros cristãos. Ele imaginava o arrebatamento da igreja, quando Cristo virá para os seus e os levará para o glorioso lar, e todos salvos comparecerão diante do tribunal de Cristo para receber a devida recompensa, ou perdê-la, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Precisamos não apenas aguardar a segunda vinda de Cristo, mas também ganhar outras pessoas para apresentarmos ao Senhor na sua volta. Paulo diz que a verdadeira alegria em seu coração ao estar na presença de Cristo, que o amou e morreu por ele na cruz, seria pelos filhos espirituais que traria com ele, levados ao conhecimento de Jesus como Salvador por seu ministério.
Agora eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, você já levou alguém a Cristo? Você pode dizer: eu não sou um evangelista, não sou bom em compartilhar minha fé com as outras pessoas. Mas você já tentou? Sei que nem todos têm o dom de falar e evangelizar, mas cada cristão é chamado para ser uma testemunha de Cristo. Fale o que Deus fez em sua vida. Deus ama usar aquele que está disposto a ser usado. E você pode ser um cristão que aparentemente não possui o dom latente para falar, mas pode guiar pessoas a Cristo sem você mesmo perceber. Todo cristão pode orar, pode doar-se para missões ou convidar pessoas para o culto. Deus pode nos usar de muitas maneiras a fim de levar outros a Cristo, se levarmos este assunto a sério. Quando aquele dia chegar, em que estaremos na presença de Cristo diante do tribunal de Deus, será que receberemos algumas coroas? Naquele dia seremos capazes de olhar para aqueles que foram salvos por meio do nosso testemunho do Evangelho e dizer juntamente com Paulo: de fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria? A melhor glória de um cristão, de um crente, não é conquistar riquezas, mas ganhar almas. Vimos isso em Provérbios capítulo 11, versículo 30, que diz que quem ama a alma é sábio. Pense nisso. Assim, meus amados, terminamos os nossos comentários do destaque do texto da nossa aula de hoje. Vamos passar agora às nossas considerações finais. Paulo reforça a fé e a perseverança dos Tessalonicenses e os elogia com um testemunho vivo do poder do Evangelho, e expressa o seu profundo afeto e orgulho por eles, como resultado de seu apostolado. Paulo expressa seu desejo de ver novamente os Tessalonicenses, lamenta que Satanás o tenha impedido de ir, e os considera sua alegria, esperança e glória, pois são o fruto do seu ministério em Cristo. Vimos que é a palavra que transforma. Os Tessalonicenses acolheram a mensagem de Paulo como é a própria palavra de Deus, não como ideia humana, e ela operou poderosamente neles. Perseguição e firmeza. Assim como as igrejas da Judéia, os Tessalonicenses foram perseguidos por seus próprios compatriotas, mas permaneceram firmes, provando a autenticidade de sua fé. Oração e desejo de reencontro. Separado fisicamente deles, Paulo os buscava com um grande desejo, mas Satanás havia impedido suas visitas. A glória do apostolado. Paulo os chama de sua esperança, alegria e coroa de glória, pois eles são a evidência de seu trabalho e a alegria de Cristo em sua vinda. A pregação do puro evangelho do Senhor Jesus quase sempre encontra resistência. A oposição é evidente e esperada. Satanás sempre tenta colocar obstáculos no caminho do cristão. Paulo não mudou a pregação para ela ser mais conveniente e aceita. Com convicção, os Tessalonicenses serviram a Deus de acordo com a verdade, ficaram firmes na tribulação, assim como o próprio Senhor Jesus. Assim, meus amados irmãos, terminamos o nosso comentário e destaque do texto de hoje. Vamos orar, encerrando a nossa aula. Senhor Deus e Pai, diante das Tuas faces agradecemos por essa mensagem. Ajuda para que o nosso coração esteja preparado e disposto a acolher a Sua palavra como uma verdade de fé e de conduta de vida, a fim de que o Senhor transforme o nosso caráter através da nossa responsabilidade em praticar Sua verdade. E ainda nos ajude a pregar essas verdades àqueles que estão perdidos neste mundo, cheios de angústia e de dor, para alcançarem o consolo e a esperança de vida abundante, de viver a alegria em Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Com essa oração nós nos despedimos, agradecemos a audiência de todos e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.